abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Solta aí, pode sentar. Amém. Nós temos lido esse versículo, nós temos pregado esses versículos para pessoas ímpias, para aquele que está passando por uma prova, ou para aquele que está precisando de algo do Senhor. Nós falamos desse versículo que Jesus está à porta, para que ele venha aceitar o Senhor. Mas quando nós começamos a ler o contexto desse versículo, nós vamos entender que esse versículo não é para ímpio. Nós vamos entender que esse versículo não é para aquele que está fora do aprisco. Não. Esse versículo é para aquele que está dentro do aprisco, aquele que está na presença do Senhor, porque essa é a 7ª carta que é escrito para a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, a 7ª carta que é para a igreja de Laodiceia. O que me chama a atenção é que esse povo de Laodiceia era cristão, mas se gabava de ser rico, se gabava de estar bem estruturado, ter casa, ter dinheiro, ter condições razoáveis. E o Senhor, em sequência, escreve essas cartas para essa igreja para mostrar para mim, para você, que essa igreja estava falando de uma coisa, estava comprovando uma coisa e que o Senhor não aprova. Ele trazia um contexto totalmente diferente da vontade do Senhor. O Senhor repreende essa igreja, dizendo que ela é uma igreja desgraçada, miserável, pobre e cega e nu. Se ele antes estava dizendo que era uma igreja rica, eles eram ricos, estava bem vestido, tinha boa casa, bom carro, mas o Senhor desprova, porque ele não precisava de nada, mas precisava sim do Senhor, que ele estava desprezando a presença do Senhor. Aí eu comecei a entender porque o Senhor estava falando isso para essa igreja. Que ele falou que para comprar dele ouro aprovado pelo fogo, para comprar dele vestido branco, para se vestir e esconder a nudez. Outra hora um povo dizendo que tinha tudo, tinha dinheiro, estava bem vestido e não precisava de nada, mas para o Senhor fala que ele era um pobre. Muitas das vezes em nossa vida nós esquecemos do Senhor e falamos, não precisamos, temos tudo. Aí você fala assim, pastor, você é contra quem tem dinheiro? Não. Porque a palavra do Senhor nos diz, buscai primeiro o reino do céu e as outras coisas serão acrescentadas. Ele estava buscando só essas outras coisas e se esquecendo de buscar o reino do céu. Glória a Deus. Nós vimos que as controvérsias desse povo, que essa carta era para Laodiceia. E nós hoje estamos vivendo esse tempo. Um tempo onde foi escrito aproximadamente há 15 mil anos atrás, com Cristo. E vimos que agora estamos vivendo esse tempo. Nós estamos passando por esse tempo. Ainda bem que aqui na terra tem essa igreja de PUC, graças ao nosso Senhor, que levantou esse ministério para que nós viéssemos congregar e conhecer a verdade. Porque a palavra diz, conhecerei a verdade e a verdade vos libertará.
E nós estamos aqui cultuando esse Deus. Glória a Deus. E o capítulo 19 vem dizendo que, versículo 19 vem dizendo que o Senhor repreende e castiga aquele ama. Aquele nos mostra que o Senhor, mesmo com essa igreja, com esse defeito, o Senhor estava repreendendo. Ele estava mostrando para ela que ele amava ela e estava repreendendo. Estava à porta e bate, para ver se essa igreja abria a porta para que ele entrasse. Eu me lembro, quando eu falo de porta, me lembro de domingo, não, de terça, da mesa que a evangelista estava falando, a mesa que contribui com intimidade. E aqui o Senhor fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Para cear é necessário que Deus quer uma intimidade comigo e uma intimidade com você. E precisa estar à mesa. Nós só conseguimos fazer isso quando nós deixamos nosso Senhor entrar no nosso coração. Porque Ele está à porta e bate. E esta porta não tem alavanca por fora. Esta porta só tem trava por dentro. E essa porta é o nosso coração. Só eu e você que podemos abrir essa porta. E esta noite você vem abrir a porta e deixar o Senhor entrar, para que Ele venha fazer esta mudança em nossas vidas. Ele corrige, Ele repreende, Ele castiga todo aquele que Ele ama. Se você está sendo castigado, se você está sendo repreendido, parabéns, porque Ele te ama. E Ele diz que esta igreja era morna. E Deus não se agrada com o cristão morno. Ele prefere que seja quente ou frio. Mas por quê, pastor? Porque quente já está na sua presença. E frio ele pode esquentar. Ele me deu esse mistério mais profundo. E me lembrou, na época que eu era frio. Me lembrou, na época que eu estava lá atrás no mundo. Eu agora estou na presença, estou quente. Como vocês estão na presença, está quente. O tempo está frio, mas vocês estão quentes. Quente da presença do Senhor. Isto me lembra bem, porque quando nós estamos fora da presença do Senhor, nós caminhamos a fazer coisas erradas. E tem uma passagem na Bíblia que se me lembra muito bem, que é no livro de segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo 1 em diante, que diz: ali quando Davi estava provavelmente fora da presença do Senhor, com seu espírito não estava ligado com o espírito do Senhor. Ali quando ele adulterou com Betseba, chegou a matar o seu esposo para ficar com ela. E estava na presença do Senhor, espiritualmente caído. Mas o Senhor levantou um profeta chamado Natã e foi até ele. E o profeta contou uma parábola para chegar até ele. A parábola que Natã contou foi que um homem rico e um homem pobre. O homem rico tinha várias ovelhas, o homem pobre só tinha uma ovelha. Então, um certo dia, chegou um visitante na casa do homem rico, e esse homem rico resolveu de matar a única ovelha do pobre, para servir ao visitante,
para dar guarita ao visitante. E Davi se irritou com isso. E deu a sentença. Só quando ele deu a sentença, Natan falou: este homem é você. Aí Davi caiu com o rosto em terra. Entrou na presença do Senhor novamente, se arrependeu e buscou a presença do Senhor. Enquanto ele estava fazendo isso, estava fora da presença do Senhor? Não, está na presença do Senhor, mas espiritualmente caído. Quando ele pediu perdão ao Senhor, ele se levantou, se arrependeu, pediu perdão e o Senhor deixou ele novamente quente. Ele estava dentro da casa do Senhor, mas estava morno. Estava caído espiritualmente. E quando foi repreendido, ele reclamou, achou ruim? Não. E muitas das vezes nós achamos ruim quando o nosso pastor ou pastora nos reclamam de uma coisa que nós estamos errados. Muitas das vezes achamos ruim. Muitas das vezes queremos questionar. Não. Davi não questionou. Ele apenas aceitou e viu qual era o seu erro, prostrou ao Senhor, pediu perdão e ficou quente novamente. É por isso que o Senhor diz: seja quente ou frio, mas morno não. E morno não tem como o Senhor mudar a história. Porque você acha que está cheio do Senhor, mas está vazio, como esse povo de Laodiceia. Pensa que está na presença do Senhor, fazendo o que o Senhor quer, mas não está nada daquilo que o Senhor quer. Meu Deus. Assim foi Davi. E aí nós vemos esses exemplos. E nós possamos tomar posse. É melhor aprender com o erro dos outros do que com o nosso erro. Aleluia. Porque com o erro dos outros nós não vamos sofrer como Davi sofreu. Aleluia. E nós sempre ouvimos esse versículo: estou à porta e bato. Nós sempre ouvimos também que pedindo oração por Jesus abrir a porta. Pedimos oração para Jesus abrir a porta do emprego, pedimos oração para Jesus abrir uma porta de um casamento, pedimos oração para Jesus consertar uma família ou uma porta de cura. Nós sempre pedimos para Jesus abrir uma porta. Mas esquecemos que nós temos que abrir essa porta primeiro para deixar Ele entrar, fazer morada em nossa vida. Aí sim, aí nós podemos pedir uma porta para Ele abrir. Porque a palavra, como já falei no início, quando nós buscamos primeiramente o reino do céu, quer deixar. Quando busca o reino do céu, o que é? Deixar o Senhor entrar em nossa vida, fazer morada. Porque quando Ele entra, tudo muda. Não tem aqui ninguém que deixou Jesus entrar em sua vida que está do mesmo jeito. Aleluia. É impossível. Se tiver do mesmo jeito que você era, alguma coisa está errada. Você não deixou Jesus entrar. Você não se converteu. Você foi apenas convencido. Tem que ter, ou melhor dizendo, há que ter uma verdadeira entrega ao Senhor. Assim como Davi se arrependeu de ter uma verdadeira entrega, que nós também nessa noite, se fizermos algum erro, nós temos que ter uma verdadeira entrega para o Senhor. Que o Senhor entre em nossa casa para fazer morada. Aleluia. Mas antes dele entrar, ele está batendo. Mas o interessante é que ele não fala que você está ouvindo o barulho da porta? Não. Se alguém ouvir a minha voz, ele bate de que jeito para ouvir a voz do Senhor? A gente tem que estar com o ouvido sensível. Como é que se vê a voz do Senhor? Como é que ele bate na porta do Senhor? Por exemplo, nesta tarde, Jesus está batendo na tua porta. Quando nós ouvimos uma palavra, quando alguém deixa uma palavra, deixa um versículo ou uma pregação, está batendo na porta. Há de mim ou de você querer abrir a porta para deixar ele entrar em nossas vidas. Muitas das vezes nós pedimos
para o Senhor abrir a porta. Mas é necessário nós abrir a porta primeiro. Que nessa tarde nós venhamos abrir a porta para que o Senhor venha fazer morada, venha nos conduzir pelos seus caminhos. A Bíblia nos diz, nos mostra, ou nos narra, em Lucas capítulo 19, versículo de 1 ao 10, existiu um homem na Bíblia que estava de porta fechada, mas ele procurava saber quem era Jesus. Este homem é Zaqueu, o publicano. A Bíblia nos fala, em Lucas 19, do 1 ao 10, nos fala que Jesus estava passando por Jericó, ou ia passar por Jericó. Esse Zaqueu ouviu falar e queria saber quem era Jesus, porque Jesus tinha feito várias obras, vários milagres, várias curas. Ele: eu quero conhecer quem é esse Jesus. Mas como a multidão era grande, imensa, por onde Jesus passava, e ele era de pequena estatura, não tinha condições de enxergar Jesus. Mas ele teve uma brilhante ideia. Subiu numa figueira brava e ficou lá esperando Jesus passar. E quando Jesus ia passando, diz a Bíblia que ele falou: Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém entrar na tua casa. Zaqueu falou que não? Zaqueu ficou lá em cima? Não. Zaqueu desceu depressa, alegre, e abriu as portas da casa e deixou Jesus entrar. E diz a palavra, quando Jesus entrou na casa de Zaqueu e disse: hoje a vitória ou a bênção chegou no teu lar. E hoje Deus diz para mim e para você esta noite que hoje a vitória chegou em nosso lar. Glória a Deus. E Zaqueu, seguindo, depois que ficou tão maravilhado, e falou para Jesus: se eu desfraudei alguém, ou se eu roubei alguém, eu vou dar tudo o que eu tirei em dobro. Isso que é uma conversão, isso que é uma entrega verdadeiramente, que ele se converteu ao Senhor. Por isso que houve salvação dentro do lar de Zaqueu. Se houve salvação dentro do lar de Zaqueu, a salvação não foi só para ele, foi para a família dele. E nós que estamos aqui, estamos levando essa salvação para casa, não é só para nós, para nossos familiares também. Nós possamos falar e quando chegar em casa, dizer: ó, o Senhor está batendo na tua porta. Abre tua porta. Ele quer uma intimidade contigo. Ele quer cear contigo. Ele quer que você ceie com Ele. Aleluia. Este Apocalipse que acabamos de ler: eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz, abrirei a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Quando nós passamos a ler, passamos a meditar nesta palavra, nós vimos vários benefícios do Senhor. Vou contar alguns benefícios que o Senhor fez rapidinho. E sempre que, quando Jesus estava a caminho, que veio, Jesus, aleluia, o chefe, dizendo que o seu servo estava à beira da morte, estava enfermo, pediu para que o Senhor fosse lá na sua casa. E o Senhor foi. Mas só quando estava perto da casa, ele falou: ô Senhor, não precisa entrar na minha casa, porque eu não fui digno
de ir ter com o Senhor. Diz só uma palavra que o meu criado será curado. O Senhor olhou para ele e falou: então vai, seja feita a tua vontade, porque nem em Jerusalém vi tanta da fé como encontrei neste homem. E foi feita a cura. Mas Jesus ia na casa dele. Ele pediu para que Jesus entrasse na casa dele. Mas depois ele viu que ele era pecador. Não era digno que Jesus entrasse na sua casa. Mas mesmo assim Jesus ia entrar na sua casa. Muitas das vezes nós temos que fazer isso. Jesus entra na minha casa. Eu sou pecador, Senhor. Eu sou falho. Me ajuda a vencer estes meus pecados. Aleluia, Jesus. Como já foi dito aqui, acho que foi a Bárbara que se pregou, que eu não me falo a memória. E nós, de vez em quando, nós temos um pecadinho de estimação. Entregamos ao Senhor todas as coisas, mas aquele pecadinho não entregamos. Ou muitas das vezes entregamos ao Senhor, mas não temos força para vencer este pecado. A gente não deixa Jesus trabalhar nesta área. Que dessa noite, dessa tarde, que nós venhamos entregar ao Senhor, ou melhor, venha deixar o Senhor entrar em nossa porta, na nossa casa, e mostrar onde está todos os defeitos de nossa casa. Onde está a parte difícil que nós não conseguimos se libertar sozinho. A parte que eu e você já tentamos se libertar, mas não conseguimos. Só através do Espírito Santo. E isso só quem pode fazer é o nosso Senhor. E assim, também, aquela menina, a menina que estava à morte, estava doente na sua casa. E a mulher de fluxo de sangue, como é que era? Jairo foi de encontro ao Senhor, pedindo para que ele entrasse na sua casa também, porque sua filha estava mal. E o Senhor foi. Quando chegou lá, já estava cenário de morte. Um cenário que muitos falaram para não incomodar mais o mestre, porque a sua filha já estava morta. Mas o Senhor foi e mudou aquele cenário de morte para um cenário de vida. Apenas com a palavra Talita cum, levanta. Qual é o teu cenário de morte nesta noite, dessa tarde? Qual é o teu cenário de morte? De repente é uma falta de emprego, de repente uma doença, de repente é um problema no quintal de um familiar ou de um vizinho. Qual é? Apenas uma palavra do Senhor. Isto cairá por terra. Porque muitas das vezes tornamos o nosso Deus pequeno. Colocamos o gigante nos nossos problemas. Que é o contrário. Não há problema maior do que o nosso Deus. Só a gente deixar Jesus entrar na nossa casa. Nesta noite, Jesus está batendo a porta. Abra e deixe Ele fazer morada. Amém? Até aqui o Senhor me deu. Eu agradeço a minha rica oportunidade no Senhor Jesus.